ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, publicou um vídeo falando sobre a reinauguração da Estação Antártica. O ministro Tarcísio disse: "Voltamos a fazer parte do seleto grupo de países com estrutura na Antártica. Estive na comitiva enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, celebrando este novo marco da soberania e da pesquisa nacional. A estação prova nossa capacidade de superação. O Brasil está vocacionado a ser grande." Tarcísio também fez uma brincadeira com as piadas que circulam sobre ele na internet. Assista. Olá, eu sou o ministro Tarcísio da Infraestrutura e falo direto do continente antártico. Mas calma, não viemos aqui para pavimentar nada. Estamos aqui integrando a comitiva brasileira, chefiada pelo nosso vice-presidente Mourão, com os ministros da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Marcos Pontes, ministro da Defesa, Fernando Azevedo, representando o presidente Bolsonaro na reinauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz. O Brasil volta a fazer parte de um seleto grupo de nações que faz pesquisa aqui no continente antártico. Isso é muito importante e estratégico para o Brasil. São pesquisas na área de oceanografia, meteorologia, química, biologia. E os nossos pesquisadores, juntamente com os militares que cumprem missão aqui, passam a ter instalações muito melhores do que nós tínhamos no passado. Isso representa a capacidade de reinvenção do nosso povo. E um povo que faz parte de um país que está vocacionado para ser grande. O Brasil vai dar certo e hoje, reinaugurando essa estação, a gente sente mais orgulho ainda de ser brasileiro. Essa estação, ela representa para a ciência do Brasil um grande ganho em várias áreas, por exemplo, como biologia, microbiologia, a parte climática, a interferência disso na agricultura. E você vê que isso significa novos fármacos, novos conhecimentos que podem se desenvolver em novas inovações. Então, para a ciência do Brasil, essa inauguração tem um efeito histórico, né, essa ampliação. E o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações apoia isso através das chamadas que já existem e de algumas novas que nós devemos lançar, né, para ampliar essa pesquisa antártica. É um centro assim de muita biodiversidade, é um centro ainda pouco conhecido e com uma riqueza muito grande. Os pesquisadores aqui são todos apaixonados por essa região, né? Não, sem dúvida, e não é à toa, né? Aqui é uma região que ainda tem muitas coisas a serem conhecidas pela nossa ciência. Agora mesmo eu estava conversando com um dos pesquisadores a respeito de alguns fungos e algumas plantas que sobrevivem, por exemplo, embaixo de uma camada de gelo. E aí você vê, o que pode surgir de uma coisa dessa? Pode sair algum tipo de ativo contra congelamento, né? Pode ser inclusive para aviões, etc. Até para introduzir novas espécies de plantas e uma série de possibilidades que nós temos estudando, né, tanta coisa que nós temos aqui nesse local tão especial do planeta. O presidente Bolsonaro, né, comprometido com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, com a pesquisa, né, ele fez todo o esforço para que se terminasse, né, esse trabalho, me designou para representá-lo aqui nessa cerimônia, e acompanhado aqui do ministro da Defesa, do ministro da Infraestrutura, do ministro da Ciência e Tecnologia, do embaixador Otávio Brandelli, né, secretário-geral aí de Relações Exteriores, do comandante da Marinha, do comandante do Exército, ou seja, uma equipe extremamente significativa do que é a alta administração do Brasil nos dias de hoje, e deixando claro, mais uma vez, esse comprometimento, não é, com a pesquisa e com o desenvolvimento. Os 3 ramos das Forças Armadas, né, e o nosso Ministério da Defesa, todos eles têm as suas áreas, né, específicas voltadas para essa atividade da ciência e tecnologia, assim como escolas de ponta, né, como são o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Militar de Engenharia, né, que fornecem gente especializada, capacitada, né, para desenvolver, né, e a fazer com que o nosso país avance cada vez mais. E tem essa importância geopolítica, já que o Tratado Antártico define que só quem estiver aqui presente desenvolvendo pesquisa vai definir o futuro de um continente que é tão rico, né? Nessa hora nós temos que render as nossas homenagens, os nossos tributos àqueles que nos antecederam, tiveram essa visão. É muito importante a gente destacar a figura da saudosa professora Terezinha de Castro, uma das entusiastas da teoria da defrontação, né? E essa nossa presença junto com outros 28 países, né, que fazem efetivamente pesquisa aqui, vai assegurar, né, um futuro melhor para o nosso país e esse nosso comprometimento com o futuro da humanidade também. O Brasil e todos os, né,
As brasileiras e os brasileiros podem ficar extremamente orgulhosos do trabalho que é desenvolvido aqui, não só pelos integrantes das Forças Armadas, em particular pela Marinha, mas principalmente pelos abnegados, pesquisadores, cientistas que acorrem para cá e de maneira anônima fazem avançar a ciência no nosso país. Por que o Brasil fala de igual para igual com as grandes nações do mundo na hora de gerenciar a Antártica? Porque fazemos pesquisa científica. O artigo 9º do tratado é muito claro. Só poderão ser membros consultivos, aqueles que têm direito a voz e voto, aqueles que fazem pesquisa. Então fazer pesquisa aqui também é um ato geopolítico, de manter a presença do Brasil no Tratado Antártico. Caso contrário, não teríamos direito a voz e voto. Então hoje o Brasil ajuda a decidir os destinos de 14 milhões de quilômetros quadrados, onde estão as maiores reservas de gás natural do planeta, as maiores reservas de ouro do planeta, do que você quiser, e 70% da água doce potável. Hoje os olhos vão muito para a Amazônia. Os conflitos que a gente observa hoje na Amazônia, um dia vão acontecer aqui. Quantas Amazônias será que cabem aqui na Antártica com 14 milhões de quilômetros quadrados? Então nós temos essas duas vertentes, um grande potencial de descobertas científicas novas, de curas de doenças, de substâncias úteis para a sociedade, e o aspecto geopolítico de manter a nossa presença junto ao tratado. A Marinha, ela gere o sistema antártico, o programa antártico, em toda a sua parte logística. Toda a manutenção da estação, os grupos básicos que participam aqui, o treinamento dos cientistas que vêm para cá, nossa alimentação, nossa segurança, nosso bem-estar e as condições de pesquisa são fornecidas pela Marinha do Brasil. Sem a Marinha do Brasil, não teríamos nem como chegar até a Antártica. Já podeis dar pátria, filhos, recontemple a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ilhas falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil.
além, são brasileiros, já com galo juvenil do universo. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.